conosco, uma alegria que se renova sempre que contamos com a presença da nossa Luzia. Vamos, que deixou seus múltiplos afazeres para estar conosco, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações de fraternidade e de alegria, acompanhando a sua palestra. Queridos, boa noite. Boa noite. Essa hora, os afazeres que eu tinha era jantar e dormir. Mas não deixa de ser um afazeiro. Laborioso, laborioso. Interessante que eu não sabia da página, não sabia da pergunta, das questões que a companheira levantou aí no seu comentário, mas como aqui eu tenho essa liberdade de escolher sobre o que eu vou falar, eu vim pensando em falar sobre o ser espírita na atualidade. Fé, como é que essa fé ela pode ser vivida, o que fazer desse conhecimento, dessa informação e dessa experiência, qual é o nosso papel na família, na sociedade, no mundo, no momento, e acho que veio tudo a calhar, né? O Espiritismo tem, como toda filosofia, como toda religião, como toda ciência, o seu conjunto de postulados básicos. Então, seja qual for a ciência que você vai estudar, ela terá seus postulados básicos. Seja qual for a doutrina que você for professar, ela terá seus postulados básicos. A diferença é que na doutrina espírita esses postulados não são para você simplesmente aceitar. Nós é que temos esse funcionamento, trazidos de muitas experiências. Então, o que a doutrina espírita propõe? Ela propõe isso. Ah, legal, então eu vou ser espírita. E aí eu fico repetindo aqueles postulados mecanicamente, automaticamente, para mim mesmo e para os outros. O papel da doutrina espírita não se satisfaz com isso. O papel da doutrina espírita é consolar. E não é nada fácil consolar de verdade. Não basta eu chegar para uma pessoa que está em sofrimento e dizer para ela que ninguém morre, que está tudo certo, que o acaso não existe. Uma coisa que me ocorre agora, quando eu estava com câncer, a companheira, para me consolar, disse para eu não ficar triste porque eu ia me encontrar com o Leondemir. Que me espere. Eu não quero ir agora. Então, ser o Consolador prometido, como Jesus anunciou, é ser capaz de dizer, compreender, divulgar aquelas coisas que Jesus não pôde falar naquela época, porque as pessoas não iam entender. Então esse é o papel do Consolador prometido. Divulgar, exemplificar, propor aquelas ideias que Jesus, lá na sua época, não pôde falar porque as pessoas não iam entender. No momento em que a doutrina espírita chegou para a humanidade, foi um momento estratégico, não foi um momento qualquer, aleatório, foi um momento estratégico. Foi um momento em que as religiões se enfraqueceram. Foi um momento em que as religiões estavam perdendo a possibilidade de propiciar aquilo a que elas se destinam, que é religar a criatura ao Criador, promover
promover a ligação da criatura com Deus, promover espiritualidade. Então, esse momento em que o Espiritismo chegou para a humanidade foi o momento em que o materialismo ia ganhando força e ocupando todos os espaços. As religiões, no mundo de mais conhecimento, no mundo que ditava as regras, que era a Europa, a França, que ditava o pensamento mais avançado da época, o materialismo estava ganhando espaço. Por quê? Porque as religiões se aferravam aos dogmas, como se aferram até hoje, como nos pedem para renunciar à razão, ao raciocínio. Então, algumas pessoas, alguns espíritos encarnados hoje conosco, não fazem nenhuma questão de raciocinar, de pensar, de questionar. Eles querem apenas acreditar que, fazendo isso ou aquilo, eles terão algum tipo de privilégio. Isso lhes dá um conforto na existência, isso lhes basta e nós temos que respeitar. Não é para querer empurrar a dúvida para quem não a tem. Agora, os que têm dúvida, os que questionam, os que não conseguem aceitar as coisas pela simples afirmação, seja de quem quer que seja, esses só a doutrina espírita pode reconduzir ao caminho da fé. Então, alguns de vocês devem ter uma história parecida com a minha, de ter sido apresentado em outros momentos da vida de vocês as religiões que fazem parte do nosso contexto cultural e social. Então, eu sou filha de um casamento misto, né? Minha mãe judia, meu pai católico, então eu fui apresentada ao judaísmo e ao catolicismo. E criei caso nos dois lugares. No catolicismo, eu fui em colégio de freiras, então você vai recebendo aquele catecismo e chega um momento da primeira comunhão em que aquele catecismo tem que estar na ponta da língua, e eu na ponta da língua só tinha perguntas. Era uma coisa complicada. Eu hoje tenho compaixão da freira que me aturava, mas fazer o quê? Fazer o quê? Então, nós precisávamos cantar um hino, Ó Maria, concebida sem pecado original. Eu tinha 8 anos. O que quer dizer isso? Isso não é coisa para criança saber. Então, isso não é coisa para criança cantar. Então, hoje eu tenho um profundo respeito pela figura de Maria, justamente porque a doutrina espírita a tirou daquele lugar de virgem santa para um lugar de mulher. Hoje eu, como mãe, eu tenho um profundo respeito pela dor de Maria, pelas angústias de Maria. Imagina você, mãe de um menino de 13 anos que sai na rua, se mistura com os leprosos, traz mendigo para dentro de casa, vai ensinar na sinagoga, criar problemas. Meu Deus do céu! E depois o negócio não para mais. Até que ela tem que presenciar aquela coisa terrível, inimaginável, da tortura do seu filho, da morte, do assassinato do seu filho, e permanecer firme no seu posto. Então, essa figura de Maria que o Espiritismo me apresenta, ela me é muito mais grandiosa do que a da Virgem Santa, aquela criatura criada de uma natureza diferente da minha. Por que tem que ser de uma natureza diferente?
O judaísmo hoje em dia ele está abrindo um pouco mais o ensinamento religioso para as mulheres. Mas no meu tempo de criança, 12 anos, não tinha iniciação religiosa para a mulher. Só quem faz bar mitzvah, que é essa iniciação religiosa, são os meninos. Na sinagoga que a minha mãe ia, os homens ficavam embaixo participando do culto e as mulheres ficavam na parte de cima com todas as suas joias para todo mundo ver que o marido dela estava bem de vida. Elas ficavam lá em cima, não participavam. Aonde a mulher exerce a sua religiosidade é dentro de casa. E só dentro de casa. Então, haviam ali várias questões que eu não entendia, inclusive esse lugar da mulher. Então, por que a mulher não pode participar do ensino, da cerimônia? Porque isso não é coisa para a mulher. Então, a gente depois sempre, claro, conheceu os nossos irmãos do protestantismo, que tem uma ênfase muito grande no proselitismo, e a gente até entende por quê. Por quê? Na concepção do evangélico, se você não aceitar Jesus daquele jeito, você vai para o inferno. Por toda a eternidade. Imagina se você tiver essa convicção e você tem uma pessoa querida, amiga da sua família, uma pessoa boa, que você gosta da pessoa e a pessoa não aceita Jesus e você sabe que qualquer hora Jesus vai descer da nuvem e a pessoa vai para o inferno. Por toda a eternidade. Então, os raciocínios que a doutrina espírita nos propõe se nós temos o coração, nós que somos tão imperfeitos, temos o coração tão cheio de perdão para os nossos filhos, basta ver as mães que vão visitar os seus filhos no presídio, na delegacia, levar um franguinho para ele. Deus, pelos erros que nós cometemos, pela nossa imperfeição e dos quais ele tem ciência. Então isso é de uma insustentabilidade de pensamento absurda. Então quando Deus me cria, Ele não sabe do que eu sou capaz? Ele não sabe da minha fragilidade? Ele não sabe que se eu estiver colocada naquela situação, eu tenho 100% de chance de errar, porque eu ainda não sei, porque eu ignoro como sair daquela situação de outra maneira? Então, quando Ele me cria, Ele já sabe que eu vou errar, então Ele já me cria para ir para o inferno? Ou então Ele não sabe. Ele não sabe se eu vou errar ou não. O que é pior ainda, seria um Deus que não tem controle da sua criação. Então, essa gente cri-cri, que pensa, essa gente só tem chance de ter uma experiência religiosa se conhecer a doutrina espírita. Fora isso, fica muito complicado. Existem doutrinas muito sedutoras pelas práticas meditativas, que a gente até desfruta, acha interessante, mas será que quando tudo na criação trabalha, quando tudo na criação vibra, quando tudo na criação se movimenta, Deus deseja que eu fique imóvel, apenas meditando? Então, a doutrina espírita veio nesse momento em que na França proliferavam os pensamentos nihilistas, negativistas, positivistas, materialistas. E se nós olharmos para o nosso mundo de hoje, como foi falado aqui, com todas as coisas complicadas que estão acontecendo, a gente vai ver que o materialismo está na base de todos esses comportamentos. Então, o que leva à corrupção? Materialismo. Aquela benesse estaria à minha disposição. Se eu me apoderar daquela benesse e ninguém vê, qual o problema? E tem mais, se eu não fizer, outro vai fazer. Quer dizer, aqueles a
quem eu vou lesar já vão ser lesados mesmo. Então, por que eu não vou me beneficiar disso? O consumismo é filho do materialismo. A destruição da natureza é filha do materialismo. Então, o materialismo é, assim, um grande desafio. E o espírita tem como levar a consolação àqueles a quem o materialismo, o pensamento materialista, o sentimento materialista deixa muito desconfortável. Então o mundo hoje em dia está muito ruim, né? Tá? Nunca foi tão bom. Então, hoje nós temos, por exemplo, leis que protegem a criança. Não são cumpridas, mas tem a lei. Tem a lei. Tem uma menininha próximo de nós aqui, era levado pelo próprio pai para trabalhar na Casa da Moeda, separar folhas de metal aos 8 anos de idade, o negócio cortava o dedinho dele, né? O dia 8 de março, que celebra o Dia Internacional da Mulher, todo mundo sabe, aconteceu porque umas mulheres que trabalhavam 14, 16 horas por dia resolveram protestar e pedir uma jornada de trabalho mais razoável, porque não existia lei sobre isso. Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha jornada de trabalho, as pessoas desmaiavam de descanso em cima das máquinas na época da Revolução Industrial. Pessoas de qualquer idade, crianças, mulheres, e porque elas protestaram, tacaram fogo na fábrica e elas foram queimadas lá dentro, né? Hoje nós temos leis trabalhistas. Nós vamos ver no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, Cáritas falando dos velhos que não têm mais condição de trabalhar e que para eles só resta a mendicância. Por quê? Não tinha nenhum tipo de proteção, de previdência para o idoso, nenhuma. Então, se você ficou velho e não aguenta trabalhar e a sua família não quer te sustentar, só ir para a rua pedir esmola. Não tem outra alternativa. Nós hoje podemos ver nos filmes de Charlie Chaplin um lugar, né, onde ele vai, toma uma sopa e tem lá uma cama, né? Por quê? O inverno na Europa não é esse fresquinho que a gente tem aqui não, né? Aqui dá um fresquinho, você põe um casaquinho fininho e tá bom. O problema aqui, daquele tipo ali, está resolvido o problema, né? Agora, temperaturas de 5 graus, temperaturas próximas de 0, abaixo de 0, você numa casa sem aquecimento, sem comida para produzir caloria interna, sem um agasalho adequado, é igual à morte. Por isso, na mensagem que conta sobre Condessa Paula, ela fala que ela fazia os agasalhos simples, botava na carroça e ia lá levar para as pessoas nas mansardas. Não sei se aqui tem alguém que gosta de ópera, mas se você não gosta, tá bom gostar, tá? Porque entre você, Rossini, Verdi, com certeza eles sabem muito mais de música do que você. Então, corre atrás do prejuízo, né? Mas tem uma ópera famosa de Puccini que chama La Bohème, que mostra justamente essa situação. Aquelas criaturas ali, os jovens, empolgados, um queria ser escritor, o outro queria ser pintor, o outro queria ser músico, morando numa mansarda, no inverno, eles botam tudo para queimar, a cadeira, o livro que o cara estava escrevendo, vai tudo queimar para eles poderem ter um pouco de calor, né? Então, o mundo hoje não está bom não, gente, não está bom, mas nunca foi tão bom. Hoje em dia tem muita insegurança. Então é o seguinte, quem tem 20 anos de idade, geralmente, hoje em dia já tem muito jovem com transtorno de pânico e tal, mas em situações normais não tem medo de nada.
Ele olha para aquela mãe, para aquele pai preocupado. Você é negativo, você é histérico. A minha filha, que era estudante de medicina, nessa época dizia que eu tinha transtorno de ansiedade. Vai no psiquiatra. Né? Porque a gente vê aquela criatura saindo à noite. Ai, meu Deus, né? Agora, quando você era um jovem que saía na noite, você tinha medo de alguma coisa? Não, porque antigamente o mundo era outro. Era. E o que a sua mãe dizia para você? A minha dizia assim: não larga seu copo. Por quê? Porque já existia Boa Noite Cinderela. Já existia Boa Noite Cinderela. Não entra em carro de ninguém. Por quê? Porque já aconteciam estupros. Então, assim, o mundo sempre foi esse nosso mundo, onde reencarnam espíritos que vêm da animalidade. Ainda para alcançar o estágio de humanidade, porque a gente escuta muito falar que a gente está destinado à perfeição, mas a gente ainda não realizou nem o patamar de humanidade. Por isso a gente precisa de leis rigorosas, a gente precisa de controle policial, de coisas que limitem os nossos funcionamentos e mexe a gente, apesar de tudo isso, ainda burla, ainda escapa, porque ainda somos predominantemente orgulhosos e egoístas. O trânsito, né? O trânsito é um lugar excelente para você observar o grau de animalidade das pessoas. Então o sinal fecha, você para no sinal, porque você é minimamente evangelizado, né? A pessoa que acha que você não tinha que parar no sinal, ela pisca, ela buzina, e quando passa por você ela te xinga. Por quê? Porque ninguém pode ficar na frente de sua majestade. Todos têm que abrir caminho para a sua majestade. Então a pessoa se sente realmente dono da rua, da vida das pessoas, do destino das pessoas. Nós precisamos ter lei seca. Por quê? Porque cansou-se de falar que a pessoa que bebe perde reflexo, que a pessoa que bebe se torna um suicida e um homicida em potencial. Aí a pessoa põe um aplicativo no celular para ver aonde tem lei seca, bebe e não passa lá. Quer dizer, não caiu a ficha. Não caiu a ficha. O problema não é a lei seca. O problema é dirigir e beber. Esse é o problema, beber e dirigir. Então, o espírita, diante disso, ele tem um papel importantíssimo a desempenhar, que é dar esperança. E dar esperança da forma mais concreta que for capaz, mais bem sustentada que der conta, do jeito melhor que puder. Dar esperança. O mundo não está bom, mas nunca foi tão bom. Ah, mas você não vê lá o ISIS decapitando as pessoas? Porque hoje nós temos satélite. Se nós tivéssemos satélite na guerra de 40, nós teríamos visto ao vivo e a cores, na hora do jantar, os campos de concentração, de extermínio dos nazistas. Porque eles tinham o maior orgulho daquilo que estavam fazendo. Eles estavam fazendo a limpeza étnica da humanidade. Então, tudo que você tiver a tristeza de ver sobre os campos de concentração, os filmes, as fotos, os documentários, foram eles que filmaram. E se eles pudessem, teriam transmitido para todo mundo ver a beleza que eles estavam fazendo ali, né? Mas hoje não, mas hoje o negócio é hoje, né? Hoje que está muito ruim. Então, para a gente poder conversar com alguém que queira conversar, que você perceba que está precisando conversar, você precisa em casa, você precisa meditar essas coisas. Você sentiu um incômodo, você precisa olhar para esse incômodo. E você tem, na doutrina espírita, os meios para dar sustentação a todos esses pensamentos. Então, Deus existe?
Deus é. E Deus é e está em toda a criação. Essa, não sei se é na mensagem da mostarda ou se é na outra que ele falou ali, Deus ocupa, no livro dos Espíritos, né? Deus ocupa, não há espaços vazios. Quando o Espírito falou isso, ainda não se sabia da existência da matéria escura. Então, aquilo que nós vemos vazio, não é vazio, é matéria escura, que impacta gravitacionalmente os astros. Então, por cálculo, a ciência demonstra que não existe espaço vazio. Então, o que é que permeia todos os espaços? Inteligência. Inteligência, que a cada nova descoberta da ciência, a gente vai se maravilhando com tanta inteligência. Então, o cientista, materialista, no seu afã de demonstrar que Deus não existe, ele apenas dá nome de Deus a outras coisas. Dá nome de Deus à partícula, ao bóson de Higgs, né? Dá o nome de Deus ao Big Bang, dá o nome de Deus a outras coisas. Mas o que ele está chamando de Big Bang, de bóson? Ele está chamando eventos inteligentes, absurdamente inteligentes, que estão na origem, na sustentação, na base de toda a criação. Então, quem gostar, acho que eu já indiquei isso aqui, porque desde que eu vi isso, eu fiquei tão maravilhada, de vez em quando eu vejo, porque é um negócio para você ver e estudar, sabe? Anotar no caderno, prestar atenção. É o Universo Elegante, que é um documentário do canal Futura, que você vê no YouTube, né? Gente, negócio sensacional. Pensamento científico. Ah, é uma unanimidade? Não. Nada em ciência é uma unanimidade. Mas são teorias muito interessantes que, inclusive, trabalham com a ideia de múltiplos universos superpostos em dimensões diferentes. Então, eles usam, por exemplo, a imagem do pão de forma. Então, o pão de forma está cortado em fatias. Cada fatia é uma em si, mas todos estão no pão de forma. Então, aonde é que está o seu amigo espiritual agora? Aproveitou que você veio no centro e foi dar uma descansada. Ele está em cima, embaixo, do lado, dentro, fora. Então o nosso cérebro, que tem um programa tridimensional, ele fica maluquinho tentando encontrar o amigo espiritual. O obsessor está onde? O obsessor está montado aqui nas minhas costas. Por que ele não está puxando a perna? Porque está embaixo, está em cima, está aqui, está colado. Então, essa é uma teoria científica, né, das supercordas, porque eles estão procurando uma teoria única que explique tudo, coisa que Leon Denis já fala no grande enigma, o Uno. O Uno. Por quê? Porque Deus é um só. Então, tem que ter uma explicação única para todos os acontecimentos. Quando a gente fala isso para a pessoa, mesmo que ela não entenda nada, porque a gente também não está entendendo muito bem, está entendendo só mais ou menos, mesmo que ela não mostre sinais de que mudou alguma coisa na cabeça dela, a convicção materialista fica abalada. Nessas pesquisas, eu li a frase de um cientista ateu, dizendo assim: as pessoas que acreditam em Deus são de 3 tipos. As que sabem tudo, as que não sabem nada e as que não querem discutir. Logo que eu li isso aí, eu fiquei assim, meio chateada. Mas depois eu pensei, o materialista também tem de 3 tipos. O que sabe tudo, o que não sabe nada e o que não quer discutir. É uma questão humana. Quando você aprende alguma coisa, você fica achando que você já sabe tudo. Ou então você olha para aquela dificuldade, não quer se cansar, então você não aprende nada. Ou então você tem tanto medo que o outro mude o seu pensamento que você não quer discutir. Então discutir não é brigar. Discutir é apresentar o seu ponto de vista, ouvir o do outro. Se houver possibilidade de alguma troca, ótimo, se não, tudo bem. Mas é papel do espírita apresentar Deus de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, de uma forma mais vasta.
Porque os Espíritos nos dizem que a gente não desenvolveu ainda nem o sentido para entender Deus, a natureza de Deus. Então, como é que a gente vai desenvolver esse sentido? Progredindo. E para progredir tem que ralar, tem que suar a camisa. Mas quando a gente pensa assim, mas então Deus não é aquele velhinho, bonzinho? Não, esse é Papai Noel. Deus é bom, mas não é bonzinho. Porque se ele for bonzinho, o universo entra em colapso. A criação entra em colapso. Me lembrei agora daquele artifício do gato de botas, né? Quando ele não consegue vencer a pessoa, ele olha com aquela cara, o olho dele cresce e fica assim, né? Imagina se Deus fosse sensível a essas cenas que a gente faz. Quando chega uma dor na nossa vida, a gente faz aquela cena de destruído, de desesperado. A gente pode até achar que está destruído e desesperado, mas Deus conhece a nossa essência porque nós estamos mergulhados nele. Então Ele sabe que a gente está destruído coisa nenhuma, que a gente está acabado coisa nenhuma, que logo ali a gente vai encontrar de novo o caminho da ascensão. A minha mãe sofreu do coração a vida inteira, problema grave naquela época. Olha como o mundo melhorou. Na época da minha mãe, quem tinha febre reumática era insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, morte certa, rápida, né? Porque não tinha penicilina. Agora você tem febre reumática, tem amigdalite, né? Você toma penicilina, acaba o problema, né? Mas ela tinha lá esse problema no coração. E o meu pai frequentemente afirmava isso, né? Você não pode morrer. O que vai ser de mim? E ela dizia assim, viúva é quem morre. E assim, ela desencarnou com 46 anos, eles tinham a mesma idade. Então, realmente, ele ficou muito triste, ele chorou muito, ele ficou muito perdido, porque nesse mesmo ano que ela morreu, eu casei, então de repente ele não tinha mais família, ele ficou muito perdido, tão perdido que levou 2 anos para se achar e casar de novo. O meu cunhado, ele é 17 anos mais velho do que a minha cunhada, né? Então nunca passou pela cabeça dele que ela fosse desencarnar antes dele, mas foi o que aconteceu. Olha, o homem ficou louco, o homem urrava, o homem chamava pela morte. Aí passou um tempo a gente sem se ver, e aí a gente foi convidado para o aniversário de um dos netos dele, e aí nós fomos nesse aniversário e chegamos lá, ele estava alegremente conversando com a avó do outro lado da família, da criança, os dois lá, um papo bem animado, então não queria mais morrer coisa nenhuma. Então assim, tem momentos na nossa vida que a gente acha que agora eu estou destruída, agora acabou, agora eu não tenho como me levantar dessa situação. Mas Deus em você sabe que você tem sim. Ele vai te sustentar para que você se erga. Mas Ele está no céu, então eu vou mandar uma carta. Não, esse é Papai Noel. Então eu vou fazer um trato. A gente escuta muito essas coisas, né? Eu fiz um trato com Deus. Eu assisti algumas cenas que a gente fica com paixão mesmo da pessoa pelo grau de ilusão que a pessoa tem da vida, da realidade da vida. Então por que existe câncer, hein? Por que Deus não acaba com câncer? Uma doença terrível. Por que não acaba com isso? Será que Ele não tem poder para acabar com isso? Então, parece que o câncer tem algum papel a desempenhar entre nós. E se ele acontece a alguma pessoa, ele tem alguma coisa a desempenhar na vida daquela pessoa. Alguma coisa ele está fazendo ali, né? Então eu assisti
assisti algumas mulheres, na época que eu frequentei o hospital INCA, na parte de câncer de mama, algumas mulheres receberem essa notícia: olha, você está com câncer de mama, nós fizemos uma junta médica, você vai fazer quimioterapia, depois você vai operar, e a pessoa ficar com uma raiva do médico e dizer assim: eu não aceito derrota, e sair batendo a porta, né? E depois voltar com a coisa generalizada, né? Então, e se sentindo culpada ainda por cima, né? Porque isso é uma demonstração de que ela não teve fé suficiente. Olha que coisa cruel. Então a pessoa tem uma dor na sua vida e a comunidade religiosa a julga culpada por aquilo, porque ela não teve fé. Porque se ela tivesse fé de verdade, aquilo não ia acontecer, porque Deus não deixa acontecer isso com seus eleitos. Então essa história de eleito é um negócio que na minha cabeça nunca deu certo, nunca funcionou. Como assim? Se não é Ele mesmo que cria todo mundo, então por que Ele tem os eleitos? Eu tinha uma senhora que trabalhava lá em casa, que ela era dessas religiões, mas ela era uma pessoa, um espírito curioso. Ela fazia muitas perguntas, ela era muito interessada. Às vezes eu ouvia uma palestra do Divaldo lá na televisão, no DVD, e às vezes ela chegava para mim e dizia assim: ai, doutora, bota aquele pastor. E ela ouvia a palestra do Divaldo todinho, ele falando de reencarnação, de tudo. Então ela era uma pessoa simples, sem cultura evangélica, mas um espírito muito bom e muito ligado, muito antenado. E às vezes ela dizia assim para mim: você é uma mulher ungida. Então, Deus fica lá, não sei aonde, com um potinho de óleo. A gente ri, não é por deboche, a gente ri porque é pueril, é infantil, mas a pessoa está nesse patamar. Então, cabe a nós espíritas não levar dúvida para quem não tem, mas levar respostas para quem tem perguntas, para quem está sem conforto, para quem está inquieto. É para esses que a gente tem que levar o conhecimento. A doutrina espírita nos fala de reencarnação de uma forma diferente de outras doutrinas, principalmente orientais, que falam de reencarnação. Uma coisa é comum: a reencarnação implica em lei de causa e efeito. Ok, isso tanto os orientais como o espiritismo compartilham da mesma percepção. A reencarnação é regida pela lei de causa e efeito. Ok. Agora, o efeito tem que ser de tal modo que transforme a causa. Então, se eu, segundo as doutrinas orientais, por exemplo, for uma pessoa preguiçosa, não quero trabalhar, só quero ficar deitado no sofá, na outra encarnação eu vou reencarnar como uma árvore. O que eu vou aprender? O que vai mudar na minha preguiça? Pelo contrário, né? A árvore não pode sair do lugar. É aí mesmo que tá bom, né? Não, a doutrina da reencarnação, do ponto de vista espírita, ela nos tranquiliza, nos pacifica quando a gente tem aquela sensação de que não merecia, de que é injusto, de que aquele que está sofrendo, seja lá o que for, não merece. Então, assim, o sofrimento ainda é presente na vida de todos, porque não na minha. Tem uma palestra do pastor Divaldo que ele fala isso, né? A pessoa pergunta: como eu? Por que eu? A doutrina espírita nos faz pensar: por que não eu? Por que não eu? Estou encarnado aqui, faço parte dessa humanidade que é sujeita a essas vicissitudes, então por que não eu? Então eu tenho aprendizados a fazer. Então aquilo que a gente chama de sofrimento é o sofrimento da falta do
conhecimento, é o sofrimento da ignorância, é o sofrimento que vai nos empurrar, nos alavancar para a produtividade, para o crescimento, para não ficar sentado à beira do caminho, lamentando o que aconteceu. Então, assim, a família, o meio social, o corpo físico, tudo isso que você encontrou e que você continua encontrando na sua vida, tem a ver com os aprendizados que você precisa fazer. Quando você aprende, a dor passa. É mágico. Às vezes, a situação não deixa de existir, mas o sofrimento desaparece. Então, eu já contei algumas vezes, né, que eu trabalhava no posto da Praça Seca, capaz de ter até alguma aqui das penitentes que me aturavam lá, né? E eu chegava atrasada. Às vezes eu chegava muito atrasada. E quando a gente chega atrasado, a gente faz cara feia para ninguém reclamar com a gente que a gente está atrasado. E passa raspando, a pessoa fala bom dia, você não responde, você está atrasado. O chefe faz cara feia, enfim, um tormento, todo dia aquele tormento. Aí um dia, uma paciente falou assim para mim: doutora, eu me trato da senhora porque a senhora acertou comigo, mas a senhora é muito grossa. Eu levei um susto, como eu, tão simpática, tão doce. Então assim, eu era doce, simpática em outros lugares, lá não. E aí eu comecei a me observar. Então, quando dava a hora de eu ir para o trabalho, eu abria uma gaveta para pegar alguma coisa, essa gaveta estava uma bagunça. Eu começava a arrumar gaveta na hora de ir para o trabalho. Eu pegava um carro para ir para o trabalho. Hoje eu não vou por esse caminho, não. Hoje eu vou dar a volta lá pelo Alto da Boa Vista, né? Aí depois Alto da Boa Vista, Itaiangá, Rio das Pedras, Cerezinha, a chegar na Praça Seca. Então eu cheguei à conclusão que eu não queria ir para lá. Então aí a pergunta é a seguinte: dá para você não ir para lá? Não, eu preciso do salário. Então chega na hora, porque ninguém tem culpa. Então quando nós... Aí acabou o sofrimento. Quando eu enxerguei o que era, acabou o sofrimento. Era um sofrimento danado. Quando eu... essa gaveta é um bagulho. Tá, mas agora está na hora, vamos embora. Mas eu vou lá pelo vai nada ao teu copo. Você vai aqui em Madureira mesmo e vamos embora, né? Acabou o sofrimento. O chefe virou meu amigo. Às vezes eu chegava tão cedo que dava para ir tomar um cafezinho. Eu chegava desarmado, dava bom dia para as pessoas davam bom dia para mim. Espetáculo. Então, quando você aprende aquilo que está na sua vida no lugar de sofrimento, o sofrimento passa. E a gente tem assistido coisas assim incríveis. Nós temos uma companheira lá no nosso grupo que ela perdeu a visão já adulta. Ela era auxiliar de enfermagem, queria fazer faculdade e perdeu a visão. Essa criatura hoje, ela ensina as pessoas a lidar com cegos, mas ensina, ela vai a vários lugares. Por exemplo, visita guiada do Teatro Municipal. Imagina você, guia dessa visita, chega uma pessoa cega. O que eu vou fazer com você? Você vai me descrever o que você está vendo. Você vai, onde eu puder pôr a mão, você vai pôr a minha mão para eu sentir. Ela me ensinou a conduzir cego, porque a gente, sabe como é que a gente conduz cego? Pega na mão dele e vai puxando, ele não está vendo. Então você põe a mão dele no seu ombro e você anda, e ele apoia no seu ombro. A gente não sabe levar um cego até a cadeira. A gente pega o cego, aí aonde, né? E ela tem umas histórias ótimas, porque ela consegue ter bom humor. Gente, é possível uma pessoa que perdeu a visão já adulta, tendo que abrir mão dos seus planos de profissão, de vida, ter bom humor diante dessa situação? É possível. Ser humano como
nós, porque o sofrimento é opcional. Se eu aprendo, eu não sofro. Então ela é uma mulher grandona. Se vocês forem lá no Leão Denis, vocês vão ver. Uma mulher grandona. E aí a pessoa pergunta assim para ela com muita pena: a senhora nasceu assim? Ela diz: não, eu nasci pequenininha. É um negócio, né? Então, quer dizer que ela não está nem aí para ter perdido a visão. Não é isso. Não é isso. Mas ela não vive como muitas pessoas, como Camilo Castelo Branco, suicidou, porque perdeu a visão. Ela vive a vida de uma forma rica, plena, trabalha, dinamiza, faz palestra. Depois que perdeu a visão. Então, quando a gente fala para a pessoa que está no meio de um sofrimento, isso vai passar, não é consolo, não é uma coisa da boca para fora, não. É porque vai passar mesmo. Vai passar quando? Pode passar agora, se agora ela conseguir mudar aquilo que aquele sofrimento veio mudar na vida dela. Então quer dizer que o espírita nunca chora, o espírita nunca sofre, não é isso não, não é isso não. Mas você vai vendo coisas, você vai percebendo coisas, você vai vendo um outro funcionamento na situação. E isso é alento para os outros, é alento para você e é alento para os outros. Você se torna médium. Não importa se você tem mediunidade ostensiva, você se torna médium da multidão de espíritos que estão aí para consolar a humanidade, para levantar os que caem, para enxugar as lágrimas dos que estão chorando, e você, se conseguir manter alguma serenidade, alguma confiança, você será médium. Então, da última vez que eu vim aqui, eu falei para vocês que meu netinho estava no CTI. Ele nasceu com uma série de malformações e não resistiu, né? Nos deixou. E a minha filha, que passou pela evangelização, mas não frequenta nenhum lugar, não deu prosseguimento, optou pela cremação. Mas ela me chamou num canto para perguntar se podia. Então, assim, essa pergunta quer dizer o quê? Quer dizer que ela sabe que ali tem mais do que um corpo. E eu não vou me estender, o fato é que eu sabia que podia, não vou me estender nas experiências que eu tive antes. E aí ela optou por essa possibilidade, e lá na hora, estavam lá as pessoas, ela me pediu para fazer a prece. Eu queria sair correndo, né? Mas aí eu estava com esse livro da Joana de Ângeles, e aí eu abri assim, pum! E aí a minha prece foi essa leitura: não temas a morte, nem receis a vida. Vive de tal forma que ante a desencarnação te encontres em paz, atravessando o fenômeno biológico com a naturalidade de quem adormece, com a certeza inconsciente do despertar. Nenhuma expectativa, inquietação alguma. Prepara-te para te transferires da faixa orgânica para a espiritual com segura tranquilidade. Enquanto estejas na vida corporal, exercita-te na fraternidade, não te deixando perturbar por querelas e paixões dissolventes. Cuida de viver com intensidade sem cansaço as horas da existência, deixando-as passar com real aproveitamento, de modo que a recordação delas não te cause remorso ou lamentação. Às vezes, breves minutos no corpo são definidores de futuro auspicioso. Gente, o que é isso? O que é isso? Senão, doutrina espírita viva. Então hoje qualquer um de nós pode carregar na sua bolsa um repositório desses de bênçãos, de sustentação, para você abrir numa hora de dificuldade e receber no coração a presença de um espírito, no caso aqui, como Joana de Ângeles, né?
em face da claridade de consciência para identificar os erros praticados e assimilar realizações planificadoras. Os momentos de consciência profunda, objetiva, proporcionam a memória da plenitude, passo inicial para a integração no espírito total da vida. Então, quem disse essas palavras? Quem disse essas palavras? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que foi Sora Joana Angélica dos Anjos, acho que é isso. Mais ou menos, né? Que foi Joana de Cusa, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Quem foi Divaldo Pereira Franco? O filho de Joana de Cusa, que não queria ser comido pelos leões, e disse: mãe, abjura, mãe, eu não quero morrer. Não, meu filho, sinto muito, mas a gente vai ter que passar por essa, né? Então, isso é reencarnação viva, isso é mediunidade viva, isso é espiritualidade agindo na nossa vida de maneira presente, palpável, real. Isso é o espírita levando a consolação, porque esse é seu papel no espiritismo, é o consolador prometido. E Jesus disse uma coisa para os seus apóstolos: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sal, a gente joga ele fora, porque não serve para nada. E aí o espírita, muitas vezes, diante da desencarnação de alguém, diz assim para a família: meus pesos. Ah, que coisa sem sal. Todo mundo diz isso, o materialista diz isso, todo mundo diz isso. Você não sabe da sobrevivência, você não sabe que o amor une para sempre todos os que se amam, você não sabe que a comunicação não se interrompe, é permanente, você não sabe disso? Então diz qualquer coisa para a pessoa, mais ou menos por aí. Ah, a pessoa não vai ouvir, a pessoa não vai entender. Não é nada disso não, você que está com medo de ser diferente. Mas o espírita tem que ser diferente, porque se ele for igual, ele é sal sem sal. Então, no grupo de trabalho tem gente falando pelo aborto, pela interrupção da gestação dos microcéfalos. A gente tem que falar que a reencarnação dos microcéfalos é uma tristeza, é uma dor muito grande, mas tem alguma razão. Há muitos anos atrás eu ouvi a palestra de um psiquiatra espírita que trabalha com dependência química, e ele falando: se preparem, porque haverão muitas reencarnações de autistas, de pessoas com cérebros lesados pelo uso do crack. O crack faz um estrago no cérebro físico e no pé espiritual. Então, para que o espírito possa logo ali adiante, estar de novo na posse das suas possibilidades neurológicas, cerebrais, de inteligência, ele precisa deixar essa alteração que ele mesmo causou. Ele precisa deixar. Não é castigo, é salvação, é misericórdia. Então, o que nós temos que fazer é apoiar a Casa Dona Meca, é apoiar quem está trabalhando para ajudar esses espíritos que vêm com essas dificuldades, não é assassiná-los. A gente tem que ter coragem de dizer isso. A gente tem que ter coragem de dizer que a eutanásia não se justifica. Eutanásia não é prolongamento da vida quando a vida não tem mais condição. Eutanásia é eu concluir que aquela pessoa está sofrendo muito, que não adianta aquele sofrimento, e autorizo, porque tem países em que isso é legal, uma injeção letal. Estou privando o espírito de sair daquele sofrimento para uma situação de mais saúde. Alguma razão existe para aquele sofrimento. Então, a gente não gosta de contrariar os outros, né? Então, quem não gosta de contrariar a massa do materialismo, que expõe as suas opiniões agressivas, destrutivas, cínicas, com a
sem cerimônia, quem não gosta de contrariar os fanáticos que pregam aquelas coisas com muita ênfase, não gosta de contrariar, é sal sem sal. Não está cumprindo o papel do Espiritismo, que é ser o Consolador prometido. Então nós podemos ouvir com respeito, anunciar que esse não é o nosso pensamento, e se a pessoa quiser saber qual é o nosso pensamento, a gente anuncia. E tem coisas que são tão cruéis, que são faladas na nossa presença, que se a gente não reagir, a gente permite que aquilo se instale na nossa casa. Então, uma pessoa que frequentava a minha casa e que era amiga de policiais envolvidos com grupos de extermínio, tinha muito prazer de falar que bandido bom é bandido morto. Eu disse, olha, aqui em casa você não vai dizer isso. Pode pensar, mas não vai dizer. Porque você imagina você colocando uma antena na sua casa para trazer todos esses que foram assassinados e que estão revoltados para chegar ali e passar a fazer parte da sua ambiência. Então a pessoa faz isso por quê? Porque ela não sabe, porque ela é materialista, por isso ela faz isso. E às vezes tem até uma denominação religiosa qualquer, mas ela se sente autorizada a fazer isso. Então, a gente tem que ter sal, a gente tem que dar notícia do Espiritismo para o mundo, aonde a gente estiver, na medida do nosso conhecimento, na medida da nossa compreensão, e estar sempre estudando, lendo, meditando, para ampliar a nossa própria compreensão. Tá bom, querido? Vamos trabalhar, tem muita coisa para fazer. As outras conduzem.